pessoal, esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Universitária com o Unicast, que iniciamos hoje. Hoje eu estou aqui para apresentar o programa para vocês. Eu sou a Jess Pavanello. Se você nunca me viu, não me conhece, tudo bem, não tem problema. Quem eu sou? Eu trabalho aqui em Ministérios Pão Diário com os estudantes, com universitários, e nós estamos aqui sempre trabalhando conteúdos e recursos para ajudar os estudantes a se conectar com Deus, se conectar com outros estudantes e receber esse apoio que a igreja tanto dá. E hoje, o nosso foco do nosso podcast, do Comunicast, é o episódio 3. Então, se você tem o livro aí, ó, você pode acompanhar com a gente. O livro do Maturidade Espiritual, que nós estamos estudando, estamos na semana 3. Então, essa é a semana do episódio que tem o tema Igreja pra quê? Certeza que você já fez esse tipo de pergunta e já talvez teve algumas respostas estranhas ou nem tanto, e ainda gera essa pergunta constantemente. Se não, tudo bem, você é um universitário bem resolvido, parabéns. Mas existem muitos outros que ainda essa pergunta volta e vem e vai. Então hoje nós teremos essa conversa sobre esse tema, para que, quem sabe, alguns esclarecimentos tragam à tona a realidade bíblica a respeito desse assunto. Bem, em todo caso, você também é convidado a mandar perguntas, caso você tenha interesse de saber mais sobre os nossos episódios e acessar informações a nosso respeito. Como que você faz isso? Acessando a nossa página lá no Instagram. Lá no Instagram você pode mandar mensagem pra gente, a gente vai responder você e a gente pode se comunicar de diferentes formas por lá. E assim você poderá ter, quem sabe, melhores conexões conosco, com a palavra de Deus e com outros universitários. E para saber mais também, nós temos uma página lá no Pão Diário mesmo, com a área de universitários. Então, se você pesquisar mesmo pelo Google, você acha a nossa página para saber tudo que nós estamos fazendo nessa sessão de universitários. Mas, gente, eu não estou sozinha aqui, tá? Porque, enfim, nós temos um convidado todos os momentos que nós estamos falando aqui no Pão Diário Universitários e no Comunicast. E o convidado de hoje, ele é lá do Rio de Janeiro. Estou aqui com o meu querido convidado Yuri, mas eu vou deixar ele se apresentar, né? Porque eu já falei demais. Pronto, agora vai, Yuri. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, Jess, com todos que estão assistindo esse podcast, tendo acesso a esse conteúdo. Me chamo Yuri Saraiva, como ela disse, aqui do Rio de Janeiro. Eu congrego na Igreja Batista Atitude, né? Estou integral no ministério há 4 anos e há 2 anos eu trabalho especificamente com jovens e jovens universitários, onde a gente tem desenvolvido um trabalho nas universidades através de pequenos grupos e também outras ferramentas e estratégias para se relacionar, né, com a sociedade através do campo universitário, que a nossos olhos é um campo missionário muito, muito grande. Eu sou casado, né, com a Larissa, sou pai da Aurora, de 6 meses, né, sou muito feliz, né, com a minha casa, com a minha família, e mais uma vez é um privilégio estar aqui com vocês, falar sobre esse tema que é muito importante, né, que é a igreja que mudou a minha vida, que mudou a minha casa, que me deu propósito, enfim, que tem só abençoado a minha vida, a vida da minha família, de todos que estão à minha volta. Então vai ser muito bom. Eu disse aqui em off, né, que é um tema necessário e relevante. Então, eu creio que esse bate-papo aqui vai ser muito nessa direção aí. Isso, eu também concordo com você. Na verdade, é um tema bem atual, visto que a igreja, na verdade, durante anos tem sido atacada, mas parece que nesses últimos tempos, principalmente por causa do aspecto de acessar a igreja de maneira online, virtual, ou ter acesso até variados pastores que estão pregando nesses ambientes virtuais, já não existe tanto a necessidade, assim, de estar num ambiente presencial. Então, eu digo que é algo muito atual também por causa disso, né? É uma certa, tudo bem, não precisamos estar ali na igreja, na verdade. Como assim? Não, peraí. Então,
o quão relevante realmente esse assunto, eu gostaria de ouvir da sua parte, né? Qual que é a importância, então, teológica da igreja na fé cristã? Porque, poxa, qual que é a relevância disso? Qual a importância? Você consegue apresentar para nós esses pontos? Nossa, a importância da igreja na fé, né, na nossa fé, na fé cristã, ela veio desde antes da igreja física existir, né? Se a gente, é um tema que eu gosto muito, que é a história da igreja. Se a gente for olhar a história da igreja, desde lá do primeiro século, né? A história do cristianismo em si, quando Cristo ele passa o tempo de ressuscitar dos mortos e ascende aos céus ali em Atos 1, enfim, nos finais de todos os evangelhos, de alguma maneira, ramifica ali as últimas palavras dele, onde ele instaura ali, agora vocês têm uma missão, fazer discípulos, enfim, ensinar aquilo que vocês têm aprendido. Então, a maior missão da igreja, né, desde antes de existir um templo, né, que foi construído só depois lá na frente, no século 4, enfim, é de fazer discípulos, ou seja, de ensinar aquelas pessoas que eram leigas, que estavam chegando naquela comunidade, acerca de quem é Cristo, acerca da obra de Jesus na vida delas, acerca de quanto Deus ele tem um propósito para nós, da nossa identidade, enfim, de nos discipular mesmo. Né? Eu, particularmente, estar inserido no contexto de igreja foi fundamental para a minha maturidade, na minha fé cristã. Então, talvez aos domingos que nós viemos aqui, ou nas nossas casas, nas nossas células, pequenos grupos, seja qual for o nome que você dê na sua igreja, né, é de fundamental importância, porque ali a gente recebe uma direção pastoral, uma direção apostólica, e também a gente caminha, né, fortalecendo a nossa fé. Eu creio que a importância da igreja para nós, na nossa fé cristã, na maturidade da fé cristã, é a oportunidade que ela nos dá de ter um acompanhamento, né, de ter um discipulado, de ter pessoas que cooperam e nos ajudam a nos forjar. Como Provérbios, creio que é 17:27 ou 27:17, que fala assim que, assim como o homem afia o seu companheiro, o ferro afia o ferro. Né? Ou é o contrário, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, a igreja, né, a importância da igreja para a nossa fé, a lapidação da nossa fé, essa é ter alguém, ter pessoas, ter amigos, ter irmãos, pastores, líderes, mas também irmãos que caminham junto para nos forjar, para lapidar quem de fato nós somos em Deus. Né? Isso é impossível em qualquer outro ambiente, a não ser um ambiente de igreja. Eu não digo prédio, eu digo as relações pessoais de ser igreja. Uhum. Quando eu penso em igreja, todos os momentos que né, porque dentro da igreja a gente tem muitos ensinos a respeito da própria palavra, né? Como eu sou de linguística, eu gosto de pensar na palavra. E o significado mesmo dessa palavra, dessa estrutura de léxico, até que está no próprio devocional, né? No início, no devocional do André, ele fala que o que significa essa palavra, que é chamados para fora, eclésia. E é muito, muito, muito legal ver primeiro ali, né, essa palavra eclésia, para depois entender a importância teológica na fé cristã, porque é uma pergunta meio grande, né? Você fica pensando, poxa, a fé cristã e teologia unir tudo. Mas quando eu olho primeiro para a palavra igreja, eu já começo a pensar, ela foi feita para algo que é fora, algo que vai realmente conectar com outras pessoas. E todos os momentos que eu olho Cristo falando desta igreja, ele sempre faz referência ao corpo, dele, ao corpo de Cristo andando sobre a terra. Então, por isso que é para fora, porque é o corpo realmente se manifestando aqui. Então, é essencial para a fé cristã ter esse corpo de Cristo vivendo e manifestando quem é Cristo em todos os lugares. Então, quando você fala de comunhão, claro, porque como que realmente a igreja de Cristo vai de fato viver o corpo de Cristo se ele não trabalha essa comunhão, esse acompanhamento, esse discipulado de outras pessoas? Então, a palavra igreja já diz isso, foi feito para fora, para esse alcance de outros. Realmente, como o nosso corpo físico está alcançando coisas palpáveis aqui, o nosso Jesus Cristo, ele esteve aqui, né, como esse verbo vivo encarnado que estava tocando. Então, eu vejo essa beleza da igreja em relação a ser esse corpo físico, esse abraço, esse toque, esse
cuidado e até mesmo esse momento de comunhão, de discipulado. Então, com a igreja, realmente a gente vê o corpo de Cristo em ação. Por mais que às vezes a gente fala, nossa, que corpo gigante, né? Que é espalhado pela face da terra. Que corpo gigante, é muito grande, tem muito. Realmente é uma mão grande, é um braço grande. São várias partes muito diferentes atuando na sociedade. Então a gente vê Cristo realmente agindo. Então, a fé cristã, sem a igreja, é um Cristo com a cabeça, entende? Andando por aí. Não tem como ter realmente o corpo de Cristo separado da cabeça. Então, as duas coisas estão conectadas, né? Você vê o corpo de Cristo quando você vê uma igreja, a saúde dela sendo propagada e é para fora, porque as ideias, né, do evangelho, aquilo que nós compreendemos a respeito da fé cristã de Cristo Jesus, está sendo transmitido por Cristo, que é a cabeça. Então, o seu corpo está agindo aqui com toda a multiforme graça do Senhor no seu corpo, mas eu vejo essa beleza que é o corpo em sua manifestação de Cristo mesmo, né? Eu gosto muito de estudar o corpo em si, né? Coisas físicas aqui do nosso mundo físico. Então, quando eu olho para a palavra, para a origem dela, eu penso na hora em membros e corpo de Cristo e trazendo essa relevância mais palpável, né? Porque isso quebra já de cara um monte de gente que fala que não precisa mesmo estar no corpo de Cristo. Como você mesmo falou, a comunhão também faz parte desse desenvolvimento. E a próxima pergunta fala sobre isso, sobre como que a igreja contribui para o desenvolvimento espiritual dessas pessoas. Por que não poderia ser uma jornada individual? Você consegue me dizer por que raios, ou para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente pensar mesmo, por que não poderia ser uma jornada individual? Por que igreja tem que ser uma comunidade? Até porque o cristianismo ele não é sobre mim, né? Não é sobre o eu, é sobre nós, é sobre um corpo, é sobre como eu posso viver para servir o outro. Eu tenho aprendido que o ministério é você caminhar com uma bacia toalha, onde você lava os pés das pessoas. Então, por isso que não tem como eu pensar em cristianismo, pensar em igreja, sem pensar em servir ao próximo. Então, por isso que o desenvolvimento espiritual dos membros, ele parte do servir. Alguns jovens chegam perguntando, Yuri, como é que você descobriu o seu chamado, o seu propósito, né, o seu ministério e tal? Cara, eu tenho entendido, já respondi de diversas formas, mas a forma madura que eu tenho entendido nos últimos tempos é sirva a igreja. Eu já carreguei cadeira, eu já limpei chão, já limpei banheiro, eu já fiz de tudo, menos toquei instrumento, nem cantei, porque não é a minha. Eu prego o evangelho com o microfone na mão, mas é servindo a comunidade local. É o que você falou, nós somos chamados para fora. A eclesia é essa assembleia onde todos se reúnem, todos têm acesso, todos têm vez e voz, para que nós olhemos para fora e possamos perceber onde eu posso estar inserido servindo as pessoas. Eu sou um professor, então ali eu vou servir sendo o melhor professor. Eu sou um médico, então é dessa maneira. Eu sou uma dona de casa, um pai de família. Enfim, seja qual for o nosso raio de ação, nós precisamos servir. Então, esse lugar, a igreja nos ensina isso, porque eu estou na igreja local, pode ser uma mega igreja, pode ser uma igreja com 10 pessoas, mas ali eu tenho utilidade, eu tenho um serviço, eu tenho não só algo prático que eu faço, mas eu vou ali para entregar algo. Porque ser igreja é prestar o culto a Deus. Então eu não vou à igreja para receber alguma coisa, eu vou na igreja para entregar algo. Quando eu tenho esse pensamento, eu estou entregando algo, eu estou servindo. Enquanto eu sirvo, eu contribuo. E quando eu contribuo, eu não estou olhando só para mim. Eu estou até com algumas dores, mas essa dor é tão pequena porque eu olho para o lado, eu contemplo o corpo de Cristo, eu vejo eu como mão, minha mão está dolorida, mas existe um braço com fratura exposta. Então a minha dor ela some, né? Porque eu tenho outro membro sofrendo mais. Isso até fisicamente, biologicamente, no nosso corpo é assim. Você tem uma parte do seu corpo doendo e você tem uma dor em outro lugar que é mais aguda, parece que aquela dor menor ela some. E no corpo de Cristo não é diferente. Quando eu olho para minhas dores e percebo alguém com as dores pior, a minha dor ela é
um pouco diminuta para que eu possa servir o outro. Então, a palavra é servir, servir ao próximo, amar ao outro, assim como eu mesmo. Como Jesus bem nos ensina, é impossível eu amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o próximo que eu tenho acesso, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto o cheiro. É sobre gente, né? De todo tipo, né? Então, a resposta seria nesse sentido, do serviço, de contribuir, de doar, pegar meus dons e talentos e servir esse corpo, ao desenvolvimento desse corpo e da sociedade como um todo também, né? Uhum. Então, se a gente olha para esse aspecto do serviço, né, não tem, na verdade, como a gente desconectar falando que é uma jornada individual. Porque o que estranho seria, não é mesmo, a gente servindo a nós mesmos, né, assim, porque o Não serviço dá. realmente foi feito para alcançar outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Então, isso também está conectado a uma jornada de comunhão, de você entender de fato o que é amor. Então, quando você começa a servir outras pessoas nessa comunhão do corpo de Cristo. Então, não tem como ser uma jornada individual, a igreja, você tem uma jornada individual com Cristo, na sua maturidade, compreendendo vários aspectos, né, do que você precisa crescer. Mas é incrível como você precisa do resto do corpo, né, para poder perceber o quanto você está longe do que de fato é o amor de Cristo, do que de fato é as orientações dele como cabeça desse corpo. Então a gente vai entrar em conflitos. Eu gosto muito de vários versos, né? Mas em Efésios traz muito essa noção de igreja e a sentença, assim, né? Suportai-vos uns aos outros é a minha sentença. Inclusive, ela é do começo desse livro, na verdade. Ela já fala sobre isso, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé, sejam conhecidos e produzam, amadurecemos, chegamos a completa medida da estatura de Cristo. Então, antes, um pouco disso, ele realmente expõe esse ponto, que a gente suporte, né? Então, olha que interessante. Tem duas palavras aí nesse suporte. Tem um suporte no sentido bem de você, né, pegar alguma coisa e colocar em cima para que aquilo aguente, né, o peso daquela situação, né, e, sei lá, tem alguma coisa com a qual você está lidando com o seu irmão que é inaceitável, você está indignado com a falta de respeito que o irmão lidou com você. Não sei, você estava aí recolhendo lixo na igreja e o irmão jogou mais lixo, entende? Você ficou indignado. E você suporta em amor aquele irmão, você recolhe o lixo sem reclamar, você entende que você está aqui para ministrar na vida de outras pessoas, não reclamar. Mas, ao mesmo tempo, esse suporte também é você ir lá e chamar a atenção dele. Falar, querido, o que você está fazendo é inadequado, nós precisamos praticar a mordomia. Então, cuide desse ambiente aqui como você fosse prestar conta, porque é a casa do Senhor. Então, você vê que suportar não é só aguentar todo tipo de peso inadequado, mas saber ser realmente adequado nas correções. E isso é um serviço, né? Não tem como haver um crescimento, teria só um crescimento egocêntrico para dentro, né? Você falando, não, eu me sirvo. Tá errado isso aí. Então, viver a igreja de Cristo não pode ser uma jornada espiritual individual na sua casa, porque você precisa da comunidade, do corpo de Cristo, realmente trazendo a memória e lembrando que você precisa viver para glorificar o nome dele, e não o seu. Então, não tem como, novamente, a cabeça de Cristo ficar sendo conduzida para um lado, as mãos para um. Imagine que corpo estranho, é bem um Frankenstein, né? Tipo, cada pedacinho fazendo o que quer fazer. Ou a mãozinha lá de família Adams, correndo para lá e para cá. Não tem como, nenhuma dessas partes do corpo tem vontade própria. Todas elas respondem à vontade suprema da cabeça ali, que é o Cristo. Quando a gente começa a entender isso, a gente vive isso que você comentou, que é serviço. Um está a serviço do outro e todos estão a serviço de Cristo, se submetendo, né, a ele. O que... Gostaria de comentar algo mais? Porque eu estou aqui só. Não, é exatamente isso que você falou. Não tem como eu caminhar... se você pega um membro e dilacera ele do corpo e deixa ele ao léu, ele vai apodrecer. E assim somos nós, né? Nós separados do corpo de Cristo, né?
desse suporte, até o suporte também de dar apoio um ao outro, de servir um ao outro, de impulsionar um ao outro, até na correção, né, nessa questão de apertar os parafusos um dos outros, em amor, né? A gente visando o melhor para o outro, exortar o outro. Exortar é encorajar. Fala, cara, olha só, você jogou o papel no chão, mas aqui é a nossa casa, né? Você não é essa pessoa sem educação, você é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza que na sua casa você está tudo em ordem. Que lindo, você não é uma pessoa sem educação. Eu tenho certeza que não. Eu sei que isso aqui foi um acidente que aconteceu. E sabendo disso... Acidentes acontecem, não peque, o lixo está ali. É isso aí, tá ali o lixo ali, tá vendo aquela lixeira laranja, né? Enfim, ou aquela lixeira tal cor, é ali que nós jogamos o lixo. Enfim, se tem uma separação do lixo, ó, o lixo orgânico você coloca na lixeira X e o que não é orgânico, que pode ser reciclável, você coloca na outra lixeira, tá? E eu conto com você, tá? Para você poder instruir os outros, que eu sei que você é uma pessoa inteligente. Então, nessa questão de, né, como a gente fala, pão, carne, pão, a gente corrige, suportando, a gente corrige, dá um amor, corrige um pouquinho, aí afirma um pouquinho, e aí as pessoas vão entendendo que, de fato, existe uma comunidade. E a comunidade tem coisas em comum. Né? E no caso da igreja, é o próprio corpo. Dividimos o mesmo corpo. E somos guiados pelo cabeça, que é Cristo. Meu braço, ele não levanta por si só. Ele levanta porque meu cérebro, ou seja, a cabeça, deu uma ordem para ele fazer aquilo. Então, não dá para ter espasmos aleatórios que nos conduzem numa direção, né, nessa jornada, como você falou. Então, isso daí me leva realmente a outro quesito, que é promoção de justiça social, promoção na nossa sociedade. Porque quando a gente compreende quem somos como igreja, corpo de Cristo agindo aqui, as coisas ficam diferentes. Por isso que eu entendo quando as pessoas reclamam que as igrejas só são o seu prédio lá, mas não existe uma promoção. Existe realmente um fundamento até que faz sentido nessa reclamação, né? Mas eu não diria assim que tudo aquilo que se reclama é de fato verdade. Por vezes é só um discurso vazio falando do prédio que não deveria construir ou blá blá blá. Mas sendo bem honesta, eu vejo o quanto, quando o corpo de Cristo sabe que é o corpo de Cristo, existe uma manifestação naquela cidade, naquele lugar onde aquela igreja está. Aquela igreja, ela é o corpo de Cristo vivo ali, tanto acolhendo pessoas quanto promovendo justiça. Então, gostaria de saber aí no Rio, o que a igreja de vocês, com essa compreensão, tem feito? Como a igreja de Cristo aí no Rio tem se manifestado em ações ou estratégias que você, como realmente líder da juventude, pode ver que a sua igreja local está fazendo isso, está entendendo o papel dela, como realmente corpo de Cristo aí, porque eu estou aqui em Curitiba e eu vejo várias coisas das igrejas, jogo, compartilho. Mas eu gostaria de saber daí, como vocês, sendo igreja, têm vivido isso também, uma transformação e justiça social, algo na sociedade. Então, vamos lá. Esse ponto é muito importante, porque não adianta a gente ter um prédio cheio de pessoas que semanalmente se reúnem, seja durante a semana ou final de semana, e até mesmo possam se reunir nas casas, e isso terminar aí. Isso tem que escoar para a sociedade, de uma forma geral. Nós aqui, como igreja local, Igreja Batista Atitude, a gente tem algumas frentes, de fato, com justiça social para alguns vulneráveis, vamos dizer assim. Aqui, a 200 metros do nosso prédio, tinha um outro prédio ligado à prefeitura, né, da prefeitura do Rio de Janeiro, que estava há cerca de 18, 19 anos, um esqueleto. Uma obra que foi construída para ser uma escola de ensino médio, só que nunca foi ocupada. Né? Nunca houve uma escola ali, nunca aconteceu a escola. E um prédio que fica abandonado durante quase 2 décadas, ele se deteriora. E não só se deteriora, ele se torna um hospitaleiro de usuários de droga, de pessoas que vão praticar furtos e outros tipos de crimes, porque aqui é uma região que ainda é um pouco distante, por mais que tenha bastante prédios em voltas e condomínios, mas ainda tem um espaço, uma rua que não tem construção. Né? Pensa numa rua que não tem construção de nenhum lado nem do outro, e ali nessa rua as pessoas passam e semanalmente eram assaltadas.
E aí a igreja, olhando para esse lugar, olhando para servir a sociedade, e através do nosso instituto aqui, a gente entrou na licitação há 4 anos atrás, na verdade. E aí, há 3 anos, a gente começou a obra. Ou seja, esse prédio que estava abandonado, a igreja, com recursos próprios de dízimos e ofertas, sem doação de ente público nenhum, reestruturou todo esse prédio. A gente entrou com uma participação público-privada, é uma PPP que chama, e aí a gente entrou com esse ente, como esse ente particular, reestruturando todo o prédio, e ali se tornou uma creche. Hoje é uma creche para 250 crianças, onde as crianças elas chegam às 7 da manhã, saem 4h30, 5 horas. A minha esposa foi professora ali durante 2 anos, na área de alfabetização, então eu vivi muito de perto, além de ser um projeto da minha igreja, eu estava ali quase todo dia buscando a minha esposa e participando dos eventos, enfim, e vi de perto e crianças em vulnerabilidade social. Então, é uma escola, uma creche pública da prefeitura, mas que é totalmente administrada. Toda essa obra, que só para você reconstruir um prédio, restaurar ele, é 3, 4 milhões, só para começar. Sim. Então, a igreja entrou com os recursos, né? E toda a administração ali, as crianças têm 5 refeições, tem professores, toda a dinâmica de uma escola. Então, parece uma escola particular, mas não é. É uma escola pública que atende essas 250 crianças, e não só as crianças, mas a família, os pais, irmãos, dando essa oportunidade de recolocação no mercado de trabalho. Então, é uma grande roda que vai girando e tira essa criança do sinal, e tira os pais da vulnerabilidade, e tira os pais da droga, do alcoolismo. Em contrapartida, nós temos também a nossa igreja uma comunidade terapêutica para homens, que também é totalmente custeada pela igreja. Se tiver alguém para nós, no evangelismo já aconteceu diversas vezes, nós evangelizando, encontramos um cara na rua e ele queria realmente se ressocializar, e ele foi para lá, passou os 9 meses dentro da comunidade terapêutica e saiu de lá reabilitado, e volta para sua casa, para sua família, para o emprego. Lá ele aprende algumas profissões, marcenaria, ele aprende sobre padaria, né, fazer pão, tem horta, enfim, eles não é só a questão do tratamento psicológico e de desintoxicação, tem a laboterapia também. Então, nós, como igreja local, temos esses 2 braços que cooperam na justiça social, tirando as crianças das ruas, os seus pais também, dando emprego para eles. Nós temos aqui, usando as nossas instalações, para tem um apoio, tem uma parceria com um projeto que tem aulas de capacitação mesmo, de cursos ali, a pessoa sai profissionalizada em estética, barbearia, massoterapia, enfim, são uma gama de cursos ali que eu não sei todos de cabeça, né? Que são muitos, né? A igreja está atuante. São muitos cursos, esses cursos básicos para a pessoa sair dali da vulnerabilidade e ela aprendeu a fazer uma sobrancelha, a unha de gel, aquela coisa, o cara aprendeu uma profissão, a barbearia, então qualquer quartinho na casa dele, ele tem a barbearia ali, ele vai começar. Então, fortalecendo nesse quesito da vulnerabilidade social. E também, né, nós pregamos muito aqui a questão de você estar nas esferas da sociedade, né? De você ser ali um advogado, um médico, um engenheiro, um empresário, e você estar ali na sociedade levando os pilares do reino, que é paz, justiça e alegria. E eu acredito que a justiça social, ela nasce desse lugar também. Eu uso essa metáfora que a igreja é como se fosse uma grande argamassa que ela é jogada sobre o asfalto da sociedade esburacado, e ela vai preenchendo as lacunas dessa sociedade toda quebrada, e a gente vai trazendo nivelamento, a gente vai trazendo essa reforma, a gente vai conseguindo suportar, reformar, enfim, construir uma sociedade ainda mais justa em todos os sentidos dessa palavra. E a história da igreja nos ensina isso, né? Muitas igrejas, né, na sua dinâmica ali, plantavam uma escola, plantavam um hospital, enfim, os metodistas com uma church, uma school, um hospital, enfim, era sempre uma igreja, um hospital e uma escola do lado. Para quê? Para servir a sociedade, para trazer justiça, pensando a longo prazo. Então, acredito que esse também tem que ser a nossa visão, né? Não só a justiça para o vulnerável,
mas também para todos, trazendo justiça social, a transformação da sociedade através desses pilares, né, da educação, dos princípios, enfim, de tudo que nós carregamos como corpo de Cristo. Uhum. Sim, na verdade eu sempre olho, né, e vejo todas essas pessoas que entenderam que são o corpo de Cristo atuando de alguma forma fora, né? Então, aqui a gente chama dessa ideia de redenção de profissões, né? Então, se você entende que conheceu a Cristo, entende que faz parte do corpo de Cristo, você atua na sociedade, você não fica olhando as coisas acontecendo. Não com o intuito de, né, nossa, vamos trazer o reino numa realidade a ponto de nada mais disso existir. Não, é meio difícil, porque isso é só no fim dos tempos. Mas o que nós podemos fazer, nós faremos da melhor forma, entendendo que somos corpo de Cristo. Então, não fico olhando e assistindo as coisas se afundarem, né? Eu faço alguma coisa e, por vezes, tem a ver com alguma coisa que o Senhor já está chamando a gente para fazer, né? Aqui em Curitiba tem muita coisa também acontecendo dentro desse universo de ações sociais. Aqui tem algumas ações sociais, na verdade, variadas. Dentro aqui da PIB é mais a BASC, mas tem muitas, né, por causa das igrejas. Sendo bem honesta, todos os serviços sociais que qualquer instituição pode atender para resolver o que está acontecendo na sociedade nunca será suficiente, porque tem muita coisa que pode ser trabalhada, ou pode ser o motivo do chamado de alguém que, sei lá, ele é uma parte aparentemente pequena do corpo de Cristo. Mas se o Senhor chamou ele para realizar e fazer algo diferente naquela área, ele responde, nossa, vai mudar o mundo. Não sei, na verdade, se o Senhor está chamando para algo bem específico, sei lá, por exemplo, moradores de rua, que é uma coisa que com frequência sempre se fala, sempre se trabalha, mas parece que não resolve. Por quê? Porque sempre existem novos problemas, novas pessoas indo para esse local. Então, essas pessoas são enviadas para cuidar dos moradores, outros para a educação infantil, outro para a educação no ensino médio, outros, como nós estamos aqui, tentando trabalhar discussões para os universitários. Então, todos esses pontos, de alguma forma, quando a pessoa compreende que é membro do corpo de Cristo, ele responde, né? Não fica esperando alguém, não fala, eu vou ser essa resposta, porque eu entendo que eu sou membro de um corpo atuante, de um corpo vivo, né? Porque Cristo está vivo, então eu estou vivo e vou manifestar essa vida onde eu estou. Não fico esperando as respostas, porque já ouvi, né? Esse é papel da prefeitura, esse é papel do governo. Cara, esse é teu papel, você é corpo de Cristo, é resposta, o verbo vivo está em você. Então, descubra o que ele está te chamando para fazer. Vai lá e faz. Posso acrescentar uma coisa só? Eu aprendi há um tempo atrás que o teu chamado está muito ligado àquilo que te incomoda. Se algo no mundo te incomoda tanto, te causa tanto assim, isso tem que acabar, temos que acabar com isso. Cara, tem a porcentagem muito grande do teu chamado, do teu ministério, aquilo que Deus chamou, que só você pode fazer, estar ligado a isso. Eu acho que está muito ligado nessa questão, o que os teus olhos estão vendo. E até que não seja, ao fim da minha vida farei isso eternamente, até Cristo voltar. Mas se você está vendo um problema, não seja só mais um para apontar o problema. Vá lá e resolva, tente resolver, se movimente para resolver. Por mais que você não resolva, ou por mais que você não vá mudar o mundo, como a gente falou, talvez a gente nunca vá mudar o mundo, mas a gente vai mudar o mundo de alguém. A gente pode mudar a realidade. Cristo já fez isso, galera. Ele já mudou, então a gente só precisa ser o corpo dele. Partir desse lugar. E talvez a gente vai alcançar uma pessoa. Como Jesus ali com aquela mulher samaritana. Ele mudou o mundo dela, a cosmovisão dela sobre ela própria. E aí o que ela fez? Ela foi contar. Ela foi espalhar isso para todo mundo que olhava para ela, que conhecia ela, sabia da história dela. Então, talvez a gente está aí passando por vários samaritanos, por várias pessoas que vão ser transformadas pelo nosso tempo ali dedicado e vão alcançar milhares, né? Como aquela mulher alcançou cerca de 5, 10 mil pessoas, que os historiadores falam. Então, é parar por um realmente e se dedicar ali para aquilo que está chamando a nossa atenção. Porque muitas vezes aquilo que você está fazendo, que parece pequeno, vai se transformando em algo maior e vai reverberando e com certeza vai cooperar para o seu amadurecimento como pessoa,
como ser humano e como discípulo, sem dúvidas. Sim, é bom ouvir isso. Agora, um outro tópico assim que passa e que eu fico refletindo sobre é claro, eu fico refletindo porque antes quando era mais jovem, eu olhava para todas as igrejas, né, e via todas elas diferentes devido a placas, devido à estrutura, e já tinha visitado algumas, né, desde a minha adolescência até o início ali da vida universitária, já tinha visitado desde de criança até o início. Eu via muitas diferenças assim entre as igrejas e eu não conseguia ver, e olha que, né, eu era muito viciada já em ler a Bíblia, eu não conseguia ver essa unidade do corpo. Eu falava, nossa, mas que coisa estranha, né? Cada um é muito diferente um do outro, como é que isso dá certo? Né? E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo a beleza que é eles todos serem diferentes. Porque realmente, nem mesmo, sério, pare assim, né, na frente do espelho e vê, tem um lado direito, teu corpo é igual ao esquerdo, a mão esquerda não tem nada a ver com a direita, e nem por isso você se livra da metade do teu corpo por não ser igual. Justamente existem aspectos que complementam as coisas. E a próxima pergunta tem a ver com isso, né? Como as diferentes denominações e igrejas, como elas podem realmente cooperar e coexistir, né? Como corpo de Cristo, eu entendo qualquer resposta. Mas aí, como que coexiste aí no Rio de Janeiro? Como que existe parceria? É difícil, não é? Eu quero realmente ouvir, porque também temos problemas aqui. Mas como vocês coexistem com diferentes igrejas? Como essa compreensão acontece na prática? Assim, é desafiadora a unidade, mas eu sempre digo que as denominações, as igrejas, né, as cosmovisões e teologias, nós como igreja de Cristo, né, nós somos como um mosaico. E o mosaico ele é construído de várias peças disformes, com formas e cores totalmente diferentes, mas que tem algo que nos conecta. E no caso do mosaico de fato ali, tem aquela argamassa, o cimento, mas eu vejo que nos conecta é Cristo. Então essa argamassa que conecta talvez igrejas com formas, formatos e cores e até uma teologia, uma escatologia diferente, mas o que nos conecta nessa argamassa, construindo uma única forma, é Cristo. Essa é a minha visão do que é o ideal. Precisamos olhar nesse prisma. Aí tem a realidade. E aí tem o que realmente... É a realidade. Ali, e tem a realidade, de fato. Nós aqui no Rio de Janeiro, né, a gente conversou sobre isso, eu tenho conversado também, né, com muitos amigos sobre isso, outras pessoas, né, depois que a gente teve o nosso papo, eu falei, caramba, realmente, comecei a olhar com mais atenção para essa questão, pensar mais sobre isso. Por mais que a gente já via e vivia, né, de fato, no Rio de Janeiro tem um desafio, né, que é um pouco diferente, talvez, de Curitiba, da perspectiva que você me trouxe. Eu fiquei, caramba, podia ser igual Curitiba, né? Mas, amém, todo mundo tem desafio. Mas aqui no Rio, a cidade ser, acho que, muito maior, né? São igrejas em lugares muito distantes e também por terem, aqui onde está a minha igreja local, são igrejas relevantes também no mesmo lugar. Por mais que a gente esteja perto, por mais que a gente converse, a unidade ela ainda é um desafio, existe ainda um muro. Por mais que a gente já quebrou muitos muros, mas eu tenho visto que são uma sequência de muros, né? E a gente está quebrando, 1, 2, 3, só que ainda tem mais. Caramba, tem outro muro aqui, não sabia. E tem os desafios para você gerar essa unidade. No Rio de Janeiro, não só a questão das denominações, né, da visão teológica, que eu acho que isso é o menor de todos os desafios, é aquela questão também eu vou apoiar o cara aqui, ele vai crescer mais do que eu, e talvez o meu jovem vai para lá, e eu vou perder pessoas aqui, o meu culto vai diminuir, e todo o contexto de igreja eu vou ficar menor, eu não quero ficar menor. E aí acho que o que falta para nós, eu me incluo totalmente nisso, é cooperar para o corpo. E se o outro vai ser maior, eu sendo mão, eu não posso querer ter o tamanho do meu tronco, ou achar que eu tenho que ser o tamanho do tronco, porque a função da mão é totalmente diferente. Na minha própria mão, os dedos têm tamanhos diferentes, porque eles têm funções diferentes. Então, assim, para tirar uma cera do ouvido, eu vou usar o dedinho mindinho. Então, assim, cara, tem função que ele vai fazer, que talvez o dedão não vai.
Entendeu? Então, assim, tem coisas que somente na singularidade. Mas o grande desafio aqui para nós, no Rio de Janeiro, olhando o estado do Rio, não só a cidade do Rio, mas o estado, é essa mútua cooperação e algo que eu tenho entendido no Senhor também, de se alegrar com os que se alegram. Né? Porque chorar com os que choram é até fácil. O difícil, né, é se alegrar com o sucesso do outro. Esse é o maior desafio para a gente como ser humano. É ver alguém talvez crescendo mais do que eu, relativamente mais, alguém com sucesso e eu colaborar para aquilo. Eu, de fato, me alegrar. Não só ficar feliz e curtir ali, mas me alegrar realmente, falar, cara, que bom, que bênção que o irmão, o pastor, o fulano de tal, ele está lá arrebentando aquilo que Deus chamou para ele. E, de fato, cooperar. Né? Também ser um cooperador na obra. Acho que o grande desafio é esse, sabe? Eu estou no começo da minha jornada ministerial, né? Tenho pouca experiência, mas o que eu tenho visto é essa questão. Nós, como ministros do Evangelho, nós olharmos para o outro como alguém que faz parte do nosso corpo. Não ficar olhando ali, o cara é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ele é carismático, ele é aquilo. Eu me converti numa igreja, uma Assembleia de Deus, pentecostal, né? E hoje eu estou numa igreja batista, que não é uma batista tradicional, uma batista mais renovada, enfim. Mas eu consumo diversas literaturas, né, de C.S. Lewis, John MacArthur, enfim, Sproul, de reformado a arminiano. Então, assim, é um mosaico. Né? Quando os jovens perguntam, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, cara, depende do dia, da hora, do momento que eu acordo. Enfim, eu creio que Jesus está acima de todas essas questões. E a gente precisa olhar para esse âmbito também. É um desafio assim, que quando a igreja entender isso e se mover na unidade, lógico, nós temos aqui, né, a Unidade Rio, o SDA Rio, que tem muitas igrejas envolvidas, mas ainda temos muito a aprender, né, com a igreja primitiva, podemos dizer assim, que caminhava mutuamente, em unidade, tudo era de todos, né? Era tudo de todo mundo, tanto as alegrias quanto as dores. Então, acho que é isso. Espero que tenha respondido. Não, sempre responde, porque, na verdade, né, a tua resposta foi focado em Jesus, né? O foco, as diferenças não nos definem. O que nos define como igreja é a nossa cabeça, que é Jesus. Então, se as diferenças todas desse corpo definissem, nossa, seria uma bagunça. Mas, na verdade, nós olhamos para Cristo. Todos os momentos que pensamos na unidade do corpo, nós pensamos o que nos une? A cabeça. Eu não estou preocupada com outras coisas que possam gerar algum tipo de unidade. Na verdade, a unidade do corpo de Cristo é a cabeça, que é Cristo. Então, se eu ficar olhando para tudo aquilo que é similar, talvez algumas batistas sejam similares às outras batistas, e daí elas são tipo mão na mão, assim, né? Mãos. Mas fica convivendo um pouco, já descobre que elas são muito diferentes. Então, não, se eu me basear nas diferenças, eu vou ter cada vez mais diferença, mais problema. Então eu vou reunir só o pessoal que acredita nisso, né? Ou que acredita naquilo. Então, quando você começa a se limitar pelas partes do corpo e não pela cabeça, esse é um problema. Você perdeu o foco da unidade. A unidade do corpo de Cristo está em Cristo e não em alguma outra parte desse corpo. Porque realmente ele é a cabeça de todo esse corpo. Então, o que você falou vai em direção a isso. E é legal ter tanto a Unidade Rio quanto o SDA. Para quem não conhece, o SDA é Semana de Avivamento. E não é o intuito dessa estratégia da Semana de Avivamento, não é fazer com que haja eventos em todos os estados, eventos que encham estádios ou coisa do gênero. Não, é para que as pessoas aprendam do que se trata de fato a unidade do corpo de Cristo. Então, o nome de Jesus é proclamado e ele é realmente fonte das ideias que surgem durante esse movimento, tanto de fazer igrejas visitarem as outras, como orarem pelos problemas das outras que elas enfrentam, mas orar pela cidade e ser uma resposta palpável desse corpo de Cristo naquela cidade.
Não só falar eu sou igreja, não. Nós somos corpo de Cristo em unidade e atendemos diferentes regiões da nossa cidade. Em diferentes lugares, nós conseguimos alcançar mais. Então, tem uma igreja gigante de 20 mil membros que consegue conectar e discipular a galera, e tem uma igreja de 10 membros lá no além, bem escondidinha, que atende aquelas pessoas que não tem como chegar a contato, não tem internet, não tem nada, estão lá distantes. Então, aquela igreja de 10 ou de 20 mil são o corpo de Cristo. Isso é que precisa guiar a nossa compreensão sobre a unidade. O corpo é de Cristo, a cabeça é dele, é ele que dá direções sobre o que nós devemos suportar ou não. Então, quando eu vejo essas diferentes tradições e diferentes igrejas, denominações trabalhando, é porque elas estão começando a entender que o corpo é de Cristo, não delas, né? Que não é um reino de homens, é um reino de Deus. Quando se trata do reino de Deus, é ele que determina e organiza e faz toda essa gestão aí. Então, se você não conhece a SDA, o Rio ali também participa, tem outros estados do nosso Brasil que participam também. E é muito nessa ideia de proclamar realmente Cristo como realmente o cabeça da igreja, que direciona a igreja para onde deve ir. Então, eu sei que dá uma impressão que parece reino de homens às vezes, e a gente precisa tomar cuidado mesmo e confrontar os nossos irmãos. Falar, querido, o reino de Cristo. Quem tente construir no reino de Cristo o seu reino, porque já tem um rei. Então, não vai ficar legal assim, né? Você tentar combater isso. E gerar esse aspecto de unidade também é trabalhar disciplinas espirituais, também é levar todo o corpo de Cristo em oração ao noivo, em oração a esse rei. Então, as diferentes tradições, elas precisam coexistir quando entendem que Cristo é o cabeça e que existem realmente diferentes partes do corpo. O que me leva também a pensar que quando realmente o corpo de Cristo está unido, a gente proclama melhor a mensagem. Porque o nosso mundo realmente está bem secularizado nesse sentido de não ter a existência de um Deus, né, ou de busca por Deus. Então, existe um lugar muito secularizado onde a igreja não faz sentido, ou se realmente faz, já virou algo do passado, né, que acontece bastante com algumas falas em relação ao que de fato é a igreja. Como que a igreja pode permanecer em um mundo secularizado ou não? E sempre que eu olho para isso, eu penso claramente que sem unidade não é possível, porque é por meio da unidade do corpo de Cristo que as pessoas veem que nós somos discípulos de Jesus, que nós temos alguém nos guiando em todo esse processo. Mas gostaria de ouvir de você, como que a igreja pode permanecer relevante nesse mundo secularizado e midiático de igrejas virtuais, e não só de igrejas virtuais, mas de igrejas... Eu esqueci aquele universo paralelo onde estão construindo igrejas. Metaverso, esse aí. Metaverso. Como a igreja pode permanecer relevante nesse mundo? Entende? Como você pode dizer isso, além de todos os aspectos de unidade? Como até você Só fechando, relevante. fechando essa questão da unidade, né? A gente precisa amar a diversidade, porque só existe unidade na diversidade. E eu tenho tido a oportunidade de ministrar em alguns lugares, conhecer novas igrejas, enfim, tenho visto como Deus ele se revela e se manifesta de maneiras assim muito diversas, muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, e nós, seres humanos, temos a tendência a nos acostumar tanto, né? A talvez colocar Deus na nossa caixinha. Então, quando a gente se permite conhecer, né, não só vou ministrar em algum lugar, mas de se relacionar com as pessoas, de tomar um café com alguém, de conhecer o irmão, de conhecer a outra igreja, e de, enfim, se relacionar realmente como o corpo de Cristo, a gente vai vendo que Deus ele se manifesta a sua multiforma e graça de formas infinitas, porque Deus ele é infinito também. E entrando na resposta sobre a relevância da igreja, né, nessa sociedade secularizada, vamos dizer assim, talvez nesse pós-modernismo ou consequências do modernismo, nessa
nessa modernidade líquida, enfim, a maior influência da igreja nesse âmbito, tanto virtual quanto físico, dessa coisa que não existe absolutos, né? Tudo é relativo, esse grande relativismo, é nós sermos igreja, é nós apontarmos realmente para a tradição daquilo que Cristo, a doutrina de Cristo. E a doutrina não fala de costume, se eu posso usar tatuagem ou não, brinco ou não, cabelo grande ou barba. É a doutrina de que Cristo ele veio, nasceu da Virgem, ele é Deus, é o Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo, meu irmão. Jesus está vivo e está aqui e pode te dar vida. As pessoas esperam isso da gente. Muitas vezes nós, como igreja, nós queremos parecer mais com o mundo na intenção, não, trouxe o mundo para a igreja, uma guitarra, uma bateria. Não é isso, um LED ou a parede preta. Isso é irrelevante, na verdade. A grande questão é quando eu me transformo, começo a pegar a minha teologia, a não ser tão confrontador ao pecado, a realmente pegar a minha estética e a pessoa chegar na nossa igreja, parece que ela chegou no show de algum famoso. E aquilo para ela não causa diferença. E aí isso é uma pedagogia que a gente vai ensinando as pessoas que vão entrando aqui, a sociedade. E elas não vão vendo diferença. Então, o melhor que a gente pode fazer para ter influência na sociedade é, de fato, ser igreja. Ser igreja não só na parede do prédio, mas ser igreja na forma de se desenvolver, de influenciar a sociedade através do amor, através do serviço, através do confronto em amor também. Então, as pessoas esperam isso. Essa geração ela precisa de limites. Eles gritam por limite, porque não tiveram em casa os pais, por terem sido muito reprimidos pelos seus pais, quando tiveram seus filhos, falando, agora não vou reprimir tanto, e perderam a mão e deram tanta liberdade. Então essa geração Z, geração alfa, eles clamam por um limite, só que eles não sabem que eles querem isso. E ao mesmo tempo também eles clamam por um Deus, eles buscam um Deus, eles são idólatras. Por isso que as pessoas ficam dias, semanas na fila do show de algum famoso. A Taylor Swift da vida, que eu vi aqui a menina aqui no Rio de Janeiro, ela deu uma entrevista, uma menina de 20 e pouco, 25 anos, eu coloquei uma fralda porque eu não queria sair daqui da grade. Então a pessoa coloca uma fralda e ela faz as suas necessidades ali 3 horas antes, às 3 horas do show, e mais 2 horas depois até ela sair do show. Ou seja, ela fica ali 10 horas com uma fralda, talvez urinando ali, e quem sabe não também, evacuando aquela fralda. Que limite ela chega para ter acesso a essa ídola, esse ídolo que ela tem? Então é uma sociedade, uma geração que é idólatra e carente de limite. Só que estão buscando em lugares errados, buscando também experiências. E aí buscam as experiências em diversos tipos de espiritualidade. Como a igreja pode permanecer relevante em um mundo cada vez mais secularizado e diversificado? Na verdade, quando a igreja, que você já comentou ali, entende o papel dela como corpo de Cristo. Se você é igreja e você é corpo de Cristo, isso basta. Você não fica buscando ser relevante de acordo com os moldes mundanos. Você busca aquilo que Cristo já colocou em sua palavra e segue aquilo. E eu sei que pode parecer, às vezes, nossa, é retrógrado e blá, blá, mas não é. Na verdade, muitas das coisas que estão na palavra são bem revolucionárias. Então, eu diria que a melhor forma de você entender o que você precisa fazer para ser relevante é ouvir o que Cristo tem a dizer. Então, seja a igreja ouvindo o cabeça que é Cristo. Passe tempo com ele, porque ele tem sempre muitas estratégias excelentes de como compartilhar. Porque nós carregamos a boa nova, a boa notícia de salvação. Então, existem variadas formas da gente comunicar isso. E a geração após geração, haverá problemas em cada época, mas nós precisamos entender agora como lidar.
Poxa, eles estão lidando com idolatria. Será que no passado também já não teve? Teve. Muita idolatria. Muita idolatria. Como que se dá, como que era o relacionamento da igreja ou de Cristo com essas pessoas? Como Cristo se conectava? Então, quando você olha para o exemplo do que Cristo fazia e como Cristo fazia isso basta. Você será relevante para a glória de Deus, não talvez relevante para aquilo que a sociedade considera relevante. Sendo bem honesta, quando eu olho para a história da igreja, eu vejo perseguição atrás de perseguição, morte atrás de morte, pessoas que não gostam mesmo dos cristãos, simplesmente porque eles são cristãos. Estão buscando aquilo que Cristo nos ensinou a buscar. Estão na presença do Pai. Então, com frequência, existe uma relevância absurda, mas uma aceitabilidade baixa, baixíssima, assim, né? Então, não somos relevantes. Se não fôssemos, certamente não seríamos tão criticados, porque de diferentes formas existe uma crítica, né? A igreja faz isso, faz aquilo. E você fala, cara, mas realmente nós estamos aqui para viver o evangelho, que é o amor, estamos amando. O amor não é passar a mão em tudo aquilo que você está fazendo que pode ser errado e está prejudicando a você mesmo. É suportar, né? Dar esse suporte, mas instruir, é amar, e amor é isso. Então, permanecer relevante, vejo que tem muito contato com permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo, como João 15 diz. Permaneça em mim, porque eu é que vou dar os frutos por meio da sua vida. Quem vai gerar esse fruto é o relacionamento de permanecer com o Senhor. Então, se a relevância talvez seja frutos do trabalho ou alguma coisa que a igreja possa estar fazendo que tem impactado, né, ser relevante, certamente permanecer em Cristo é a única saída. Porque pode ser que o que a gente olha como relevante hoje na sociedade, amanhã não seja. Então, realmente nós precisamos olhar para o que Cristo quer que façamos e a gente faz somente aquilo que Ele nos orientou a fazer. Porque se eu for me enquadrar aqui e acolá cada vez que uma moda mudar, não vai adiantar. Mas certamente também não tem a ver com o que você comentou, né? De, tipo, a gente mudou agora, tá tocando bateria. A igreja se tornou mundana porque tá tocando bateria. Aí você tá dando coisas, na verdade, pro diabo, né? Tá falando, isso aqui é do inimigo, isso aqui, não. Tudo é do Senhor. Não existe nada que ele não tenha domínio e controle. Ponto. Se tudo é dele, você precisa ouvir o que ele tem a dizer sobre todas as coisas, para que você faça um bom uso que glorifique o nome dele. Senão, você fará mau uso da origem pecaminosa que existe no seu coração de qualquer coisa, até de uma caneta, né? Então, por quê? Porque existe pecado fluindo por meio da sua vida, então a sua vida está gerando frutos podres. Se é que é fruto, né? Não posso nem falar que é um fruto. Então, quando você permanece em Cristo, existe vida fluindo por meio da sua vida, porque você está permanecendo na videira verdadeira e a sua vida está fluindo vida, porque a sua vida não é vida verdadeira sem estar conectado com a videira. Então, permanecer relevante é permanecer em Cristo, mesmo que o mundo invente umas modas muito estranhas. A gente precisa continuar olhando para Cristo. E as ferramentas nas laterais que vão surgir, elas estão ali para glorificar o nome de Deus. Se não glorifica, você pode dar passos para trás. Mas você precisa saber usar toda e qualquer ferramenta para glorificar o Senhor. Porque já houve momentos em que você entrar na universidade também não era certo. Tipo, o cristão não entra na universidade. Entende? Sendo que foi algo que realmente foi construído e estruturado para até estudar a Bíblia, para que a gente se aprofundasse no conhecimento do nosso Criador. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que existe de discurso sobre o que se é relevante ou não. Relevante é Jesus, e ele sempre será. Então, independente da época, nós precisamos permanecer nele, e assim, independente do que a gente use de ferramentas ou não, será relevante. Né? Agora eu quero uma última resposta antes de desligar aqui, ó, de a gente terminar o nosso tempo, né? Porque agora a gente vai para o ponto, né? Como que a gente refuta esse pensamento dos desigrejados?
E essa é a última, galera, prometo, acabou. A gente vai ouvir aqui como que a gente refuta essa galera que fala, não, assim, a gente já deu argumentos o suficiente, sendo honesta, na live toda aqui, mas eu acho que é interessante a gente só focar nesse ponto nos últimos 5 minutos, ou menos, 1 minuto talvez, e a gente finaliza esse tópico dando tchau para vocês que estão nos acompanhando até aqui. E aí, Yuri, me diga, como a gente refuta o pensamento dos desigrejados? Para eu ser sucinta, eu separei aqui um texto bíblico lá em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse dia é o dia do Senhor. E o dia do Senhor está mais próximo do que nunca, né? Só nós olharmos para o mundo da maneira que ele está caminhando. Então, o autor aqui dessa epístola para os hebreus, ele está falando, tem muita gente que não está se reunindo na igreja. Tem muita gente aí que está indo contra estar na igreja. Tem muito desigrejado. Talvez pessoas que se feriram, beleza. Talvez pessoas que foram ali, tiveram algumas frustrações, ok. Mas, independente disso, nós precisamos nos reunir como corpo de Cristo. Porque, independente se eu me machuquei ou não, eu continuo sendo o corpo de Cristo. Independente se eu machuquei alguém ou não, eu continuo sendo o corpo de Cristo. Então, nós precisamos, sim, amar a igreja do Senhor e nos reunirmos como corpo de Cristo. Então, a fala aqui do autor de Hebreus, né, no versículo 25 do capítulo 10, ele está nos mostrando isso. Cara, se reúna como igreja. Não na igreja, mas como igreja. E se eu reunir como igreja, também diz respeito a estar no templo, a ir nas 4 paredes, a estar nas casas, a ser igreja na sociedade como um todo, a levar a justiça social, a ser igreja na sua faculdade, através de um pequeno grupo de amigos que leem a Bíblia, estudam a Bíblia e também evangelizam, né? São chamados para fora, ou seja, são discípulos que fazem discípulos, que amam, que servem. Então, ser igreja é isso. Ser igreja é a gente olhar para aquilo que nós recebemos, para aquilo que nós aprendemos dos profetas, dos apóstolos e de Cristo e ensinar os outros, né, através do amor, né, e da unidade. Olha aí, mesmo então, se você não está participando de uma igreja do corpo de Cristo, você está sendo um mãozinha aí rodando, não vai durar, meu irmão. Porque eu levo muito que eu gosto muito do livro de João, então eu sou apaixonada assim pelo esse apóstolo, nesse discípulo lindo, maravilhoso, tô brincando, enfim, todos esses pontos. Porque é que ele fala do verbo vivo e como uma pessoa de linguística, eu gosto mesmo dessa estrutura apresentada por João. Quando ele apresenta lá em João 15 esse permanecer, isso está muito instrui sobre realmente permanecer no corpo, permanecer e fazer parte mesmo. Porque, na verdade, a gente quer permanecer, a gente quer pertencer a algo. E, com frequência, você vê muitos jovens querendo pertencer, eles querem pertencer ao movimento, pertencer a alguma coisa. Então, a galera pertence ao movimento dos desigrejados agora. Eles pertencem? Existe uma busca por pertencer a alguma coisa. Exatamente. Certamente eles permanecem lá também, proliferando o discurso e, poxa, a gente tá certo e tal. Mas esse coração do ser humano de querer pertencer a algo, ele não é satisfeito em algo mais, ou em ideologias mundanas, ou filosofias deste mundo. Na verdade, a única forma de nós entendermos que pertencemos é estando com Cristo. E esse é um ponto muito importante. Quando você está em comunhão com o corpo de Cristo, você se conecta, sim, com Cristo ali. E você aprende sobre o que de fato é amor. Aprende a lidar e a crescer de fato. Então, o que mais o inimigo quer é que você não cresça, você não amadureça. E que você se afaste realmente do corpo e não seja tratado em vários aspectos do seu crescimento espiritual.
Então, talvez você olhe e vê, nossa, mas a igreja me machucou de tantas formas. Realmente, o corpo é meio, às vezes, né, desleixado, porque está aprendendo a andar, aprendendo a ouvir o Senhor, que é a cabeça e que guia todo esse corpo. Então, você precisa permanecer em Cristo, e assim você entenderá o corpo dele, as dinâmicas de funcionamento, e o quão maravilhoso é viver essa transformação, tanto de dentro para você para fora, quando Cristo começa a falar contigo, você permanece somente nele, quanto você vê que o corpo está agindo, está se manifestando, está vivo. Então, para você ter vida, você precisa estar conectado ao corpo de Cristo e não ser um dedo amputado por aí. Você não vê uma comunidade de dedos fazendo alguma coisa. Não, você vê um corpo fazendo algo. Então, que você possa compreender que estar desigrejado, na verdade, é essa comunidade de dedos fora do corpo. Então, de várias partes que não se conectam. Todos nós somos dedos. Não, mas o que é os dedos sem o resto? Entende? Eles não fazem parte de um corpo. Então, existem sim vários aspectos de comunhão, existem sim vários aspectos que explicam para nós o que de fato é o amor, mas quando você entende que precisa, que você busca, né, esse pertencer, e você encontra isso em Cristo, a comunidade da igreja te dá essa certeza, e você percebe isso. Nossa, é aqui. É difícil sim, garanto para você. Mas as diferenças, elas apontam e mostram que nós dependemos somente da graça do corpo, da cabeça desse corpo, que é Cristo. Então, não tem como você andar amputado por aí. Não tem como você andar só um dedo por aí, ele está sem vida. Assim como um galho mesmo, não pode ficar longe dessa videira. Então, não faça isso com você, não ande sozinho, não caminhe sozinho. Cristo mesmo estava sempre em comunhão com o Pai. Então, mantenha essa comunhão com o Pai. Então, esse é o meu convite e minha finalização. E agora eu convido você a dizer tchau para todo mundo aí, para a gente dizer tchau para a galera que está nos acompanhando aqui há 1h30. Não, para 1h10, galera. Então, eu vou deixar o Yuri dizer tchau para todos. Fique à vontade, Yuri, para a gente dizer tchau e acabar o nosso momento. É literalmente tchau ou posso ter 30 segundos aqui? Pode dizer o que você quiser, fala aquele xabá bonito de uma pessoa que está se apresentando. Não, mas é exatamente isso, cara. O Cristo morreu pela igreja, né? E há um poder quando nós nos reunimos como igreja. Foi em Atos 2 que Jesus fala, olha só, cara, permaneçam, sejam unânimes, perseverem unânimes as súplicas e orações. E eles vão e como de costume, vão para a casa de Pedro, ele cita ali o nome de alguns apóstolos e outros discípulos. Então a galera estava ali se reunindo como igreja, fazendo o que aprenderam a fazer com Jesus. A orar, a permanecer, a perseverar, enfim. E foi ali, nessa unidade, nesse ser igreja, estar ali, que Cristo derramou o seu Espírito sobre nós como igreja, para nos capacitar. Ele sempre falou, é necessário que eu vá para que o Espírito, o Paracletos, aquele que caminha ao seu lado, ele possa vir. E ele só veio quando todos estavam unidos, quando todos ali, aquela primeira igreja, né, aquela primeira célula embrionária do corpo de Cristo que foi se multiplicando e não gerou nenhum tipo de câncer, né? Os cânceres vieram depois, enfim, precisam dessa quimioterapia que é feita através da palavra de Deus, a melhor quimioterapia para os cânceres que aparecem aí dentro do corpo é a palavra que nos sara de todas as nossas enfermidades. Então, cara, esteja no corpo de Cristo, para que você possa viver esse poder da transformação, né? Onde alguém vai poder tirar talvez esse band-aid em cima da tua ferida que está inflamada. Talvez no começo ali vai doer um pouquinho, mas depois vai virar apenas uma cicatriz que a gente até ri das cicatrizes que outrora sangravam e machucavam. Então, ser igreja é essa maravilha, essa família, essa comunidade, esse grande corpo, é a noiva de Cristo. Quando Cristo voltar, vai buscar a sua igreja. Então, assim, não é também querendo te causar medo, mas,
cara, esteja com o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento conectado ao corpo de Cristo, fazendo parte dessa comunidade de fé. E com certeza, nesse mosaico que é o corpo de Cristo, você vai encontrar ali uma família saudável que possa também, dentro da sua particularidade, da sua identidade que Cristo te fez, você encontrar ali uma comunidade que venha a não de iguais, porque não existe comunidade de iguais, mas dentro de uma perspectiva que te receba da melhor forma possível, né? Independente da teologia, sendo ela bíblica sempre, ela é muito bem sucedida naquilo que se propõe, que é ser igreja, ser corpo e cooperar para a missão de Cristo na Terra. Então é isso, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos episódios e que vocês também possam lá fazer a leitura do devocional escrito e trazer suas dúvidas, ou quem sabe falar para a gente se esse episódio te ajudou, contribuiu de alguma forma para a sua melhor compreensão desse tema, igreja, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.